O amor de Deus é para todos, até para aqueles que nós não gostamos. Em Brasília, no Rio de Janeiro, um grupo chamado Centro Dom Bosco, que é de extrema direita e que hoje manipula de maneira fantástica as redes digitais e tem ganhado espaço. Enquanto isso, apedrejam os outros, né? Apedrejam o Padre Júlio, porque está atendendo aos moradores de rua de São Paulo. Como pede o Papa Francisco, a igreja não é uma alfândega, nem uma delegacia. A igreja é hospital de campanha. Caros amigos do Centro Dom Bosco, sejam bem-vindos mais uma vez ao Chave Católica. Eu sou o Luciano Pires e hoje os convido a tratarmos do tema caridade e filantropia. São a mesma coisa? Começamos este episódio lançando a você, prezado espectador, a seguinte pergunta: qual tipo de morte convém mais ao cristão? Uma morte anunciada, miserável e sofrida, mas na graça de Deus? Ou uma morte repentina, confortável e indolor, mas em pecado mortal? Contrariamente ao espírito moderno e sua tola aversão à morte, a doutrina de sempre da Santa Igreja nos ensina que o católico deve examinar-se e meditar diariamente sobre a morte, de modo a estar sempre pronto ao encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo em seu juízo particular. A suma importância dessa orientação está refletida numa das rogações da antiga ladainha de Todos os Santos, bem como ao fim da oração Ave Maria: da morte repentina e imprevista, livrai-nos, Senhor. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ora, mas se o espírito do nosso tempo, avesso a todo tipo de sofrimento, nos faz desejar uma morte breve e indolor, por que devemos pedir em oração que sejamos livres da morte repentina? E ainda, por que devemos pedir a Nossa Senhora que interceda por nós na hora da morte? Fato é que, se assim o fazemos, é porque cremos na revelação de que é na morte que recebemos a sentença divina de nossa alma, isto é, de que é no momento da separação entre a alma e o corpo que seremos julgados quanto ao tipo de eternidade que nos aguarda após a vida terrena, se as alegrias indizíveis na glória eterna do céu ou se os tormentos sem fim no inferno. O católico bem instruído sabe, portanto, que a surpresa de uma morte repentina pode ser uma grande desgraça. O sonho que muitos acalentam de morrer dormindo, por exemplo, sem qualquer sofrimento sensível, pode significar a condenação eterna de uma alma que se fez inimiga de Deus pela falta do arrependimento e da absolvição de seus pecados mortais não confessados, uma vez que tal morte não nos permite o tempo necessário à reconciliação sacramental com Deus. Ao contrário, para o espanto do supersticioso espírito moderno, a consciência de que o momento provável da morte se aproxima é uma grande graça e deve ser recebido como um gesto da misericórdia divina pela possibilidade de restabelecermos em nós o verdadeiro amor a Deus mediante a preparação sacramental para uma boa morte. E ainda que mais calafrios abalem aquele mesmo espírito moderno, enfraquecido pelas ilusões de felicidade neste mundo, devemos acrescentar que o eventual sofrimento associado à morte também deve ser recebido como misericórdia de Deus. Se oferecida a Cristo como participação em seus tormentos na cruz, a penitência passiva de uma morte marcada pelo sofrimento se converte em oportunidade de santificação. Logo, retomando a pergunta que lançamos a você que nos assiste, claro está que ao cristão convém antes a morte anunciada e sofrida, mas em estado de graça, do que a morte rápida e indolor, porém no pecado. Nosso objetivo com esta breve exposição inicial é apresentar os parâmetros pelos quais o homem deve se guiar no que diz respeito ao que mais importa, que é a salvação e a vida eterna da alma. Portanto, não há bem maior a se desejar ao próximo que a sua salvação eterna, de tal modo que, como veremos, qualquer auxílio material ou psicológico que o desvie dessa finalidade, apesar dos confortos momentâneos que possa proporcionar, não manifesta a verdadeira caridade e melhor seria até que não ocorresse. É nosso Senhor mesmo quem nos exorta no Evangelho: se alguém quer vir após mim, renegue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser salvar a sua vida, irá perdê-la, mas quem sacrificar a sua vida por amor de mim, irá salvá-la. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vem a perder-se a si mesmo e se causa a sua própria ruína? Notemos que Cristo aponta como caminho da salvação o abandono de si mesmo em favor de Deus
e o acolhimento das privações desta vida com resignação? O mesmo se pode notar na repreensão de Jesus a Judas Iscariotes, seu futuro traidor, quando de sua visita a Lázaro e suas irmãs, Marta e Maria, em Betânia. Tomando Maria uma libra de bálsamo de nardo puro, de grande preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa encheu-se de perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de trair, disse: Por que não se vendeu este bálsamo por 300 denários e não se deu aos pobres? Dizia isso não porque ele se interessasse pelos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, furtava o que nela lançavam. Jesus disse: Deixai-a, ela guardou este perfume para o dia da minha sepultura, pois sempre tereis convosco os pobres, mas a mim nem sempre me tereis. Ao contrário do que sugere a teologia da libertação em sua materialista opção preferencial pelos pobres, nosso Senhor expõe que, em primeiro lugar, é seu santo nome que deve ser honrado e servido. Santo Afonso de Ligório, em suas meditações para todos os dias do ano, editadas pelo Centro Dom Bosco, ensina-nos que mesmo as ações boas em si mesmas, quando feitas para conquistar louvores humanos, para satisfazer ao amor próprio ou por qualquer motivo humano, são como que postas num saco furado. Ao contrário, a pureza de intenção torna preciosas as ações mais insignificantes, pois toda obra feita para Deus é verdadeiro ato de amor divino. Santo Afonso nos ensina ainda que a pureza de intenção consiste em fazer todas as ações com o único intuito de agradar a Deus. Jesus Cristo disse: Se o teu olho for simples, todo o teu corpo será luminoso, mas se o teu olho for mau, todo o teu corpo estará em trevas. Segundo Santo Agostinho, o olho simples aqui significa a intenção pura de dar gosto a Deus. Já o olho tenebroso significa a intenção má, como quando fazemos algo por vaidade ou para a nossa própria satisfação. De onde se segue que, conforme seja a intenção boa ou má, a obra será também boa ou má aos olhos de Deus. Toda ação, por insignificante que seja, se é feita para o agrado de Deus, tem muito mais valor do que as obras grandiosas feitas sem reta intenção. Por exemplo, lemos no Evangelho de São Marcos que a viúva pobre depositou no cofre das oferendas do templo apenas 2 pequenas moedas, mas o Salvador disse a seu respeito: Esta viúva pobre deu mais do que todos os outros. Segundo São Cipriano, a doação da pobre viúva foi maior que a de todos os outros, porque suas moedas foram depositadas com a intenção pura de agradar a Deus. A intenção de adquirirmos uma glória mais alta no céu com nossas ações é boa, mas a intenção mais perfeita é a de agradar ao Senhor. É esta intenção que fere o coração de Deus de amor para conosco, pelo que São Paulo apóstolo nos diz em sua primeira carta aos Coríntios: Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Por isso nos recomenda o mesmo Santo Afonso de Ligório que desde o início da manhã dirijamos a Deus todas as ações do nosso dia, bem como que renovemos essa intenção ao menos no começo das ações mais importantes, como por exemplo a oração, a comunhão, a leitura espiritual, as atividades de trabalho, os estudos e o auxílio ao próximo. E aqui chegamos ao momento oportuno para a distinção fundamental entre caridade e filantropia, tantas vezes confundidas no entendimento e no uso popular, mas que de modo algum significam a mesma coisa. O que até aqui expusemos, especialmente apoiados nas Escrituras e no ensinamento de Santo Afonso de Ligório, ilustra bem o que é a caridade, termo que corresponde a caritas no latim e ágape no grego. Trata-se sobretudo do amor vertical e transcendente entre Deus e o homem, no qual amamos verdadeiramente ao próximo e a nós mesmos. Em outras palavras, trata-se de um amor que tem origem no próprio Deus e que é, portanto, impossível de ser praticado fora da fé que faz a comunhão dos santos, livre do pecado que aflige o coração humano. De modo que, segundo o Catecismo Romano ou Catecismo de Trento, que acaba de receber nova e especial edição pelo Centro Dom Bosco, as verdadeiras obras de caridade são aquelas que comprovam a fé que professamos pela boca. Ademais, as autênticas obras de caridade manifestam a consciência profunda de uma comunhão universal em Deus entre todos os homens, como registra o mesmo Catecismo Romano, ao tratar do 9º artigo do Credo. O verdadeiro cristão nada tem, afinal, que não deva considerar comum para si e para todos os outros. Por conseguinte, todos devem estar prontos e dispostos a mitigar as privações dos indigentes. Se alguém que dispõe de tais bens materiais vê seu irmão na penúria e não lhe presta auxílio,
dá com isso uma prova cabal de que não tem amor a Deus. Sendo assim, é evidente que já gozam de certa bem-aventurança todos aqueles que pertencem a esta santa comunhão. Notemos a centralidade que Deus ocupa nas autênticas obras de caridade. É sempre por amor a Ele que as obras de misericórdia dirigidas ao próximo se tornam efetivamente meritórias. Podemos ainda mencionar o Papa São Pio X, que nos ensina sobre a caridade em seu Catecismo Maior, de 1905. O que é a caridade? A caridade é uma virtude sobrenatural infundida por Deus em nossa alma, pela qual amamos a Deus por si mesmo sobre todas as coisas e amamos o próximo como a nós mesmos, por amor de Deus. Por que devemos amar o próximo? Devemos amar o próximo por amor de Deus, porque Ele o manda e porque todo e qualquer homem é imagem de Deus. Como se perde a caridade? Perde-se a caridade com qualquer pecado mortal. Como recuperamos a caridade? Recuperamos a caridade fazendo atos de amor a Deus, arrependendo-nos e confessando-nos bem. Ou seja, não pode haver verdadeira obra de caridade sem a disposição espiritual de se crer naquilo que a Santa Igreja nos propõe a crer para a nossa salvação e para a salvação do próximo. Por outro lado, diferentemente da caridade, que, como vimos, designa aquele amor transcendente e vertical entre Deus e o homem, a filantropia, termo de origem grega que significa amor ao homem ou amor à humanidade, designa um amor horizontal, natural e terreno entre os homens. Ao contrário da perfeição caritativa, vinculada à oração e aos sacramentos, a ação filantrópica, emancipada de Deus em sua pretensa autossuficiência entre os homens, abre-se às imperfeições humanas e mesmo ao pecado, ainda que sob a aparência de boas ações, servindo frequentemente ao desencaminhamento dos homens em relação ao fim último a que se destinam, que é a salvação da alma. Dito de outro modo, quando a filantropia se vale do auxílio material a pessoas necessitadas para infundir-lhes doutrinas contrárias à lei natural e à lei divina, isto é, doutrinas que as afastem da fé e da caridade de que todos precisamos para atingir aquela felicidade celestial superior a todas as privações temporárias deste mundo, tais ações se tornam absolutamente reprováveis. Para que tenhamos melhor noção dessa distinção entre caridade e filantropia, convém resgatarmos uma radiomensagem de outubro de 1947, proferida pelo Papa Pio XII, na qual o Santo Padre esclarece. Caridade é a palavra às vezes usada livremente para significar uma espécie qualquer de atividade benévola ou filantrópica. Mas caridade tem um significado sacro e consagrado. A caridade é diversa de qualquer outro amor humano porque é uma réplica do amor de Cristo para com o homem. Dou-vos um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, que vos ameis um ao outro como eu vos amei. Isto é caridade. Amar-vos-eis uns aos outros, disse Cristo, como eu vos amei a vós, não como amam aqueles que corrompem a inocência ou a fé, comenta o imortal Agostinho. Leigos do mundo, avizinhai-vos deste grande inválido, e enquanto levais para ele o pão para nutrir o corpo, tentai gentilmente aliviar suas feridas e verter sobre elas o óleo da mensagem consoladora de Cristo. Sussurrai no ouvido, de há muito talvez surdo ao conselho sacerdotal, palavras de encorajamento, de esperança e de paz, e o exemplo do vosso amor cristão apressará o dia em que uma vítima amargurada pela dor, ou pelo insucesso, ou pela injustiça, retornará àqueles que Deus constituiu guardiões e médicos das almas. Se, pois, a caridade se vale do alívio prestado aos corpos dos necessitados como missão de conversão e salvação das almas, em muitos casos a filantropia se vale do mesmo expediente para perverter os corações e obscurecer o entendimento de seus assistidos, afastando-os de Deus e da união salvífica que são chamados a ter com Ele. Por exemplo, a plataforma Confluentes, criada para potencializar a filantropia individual no Brasil, reúne doadores individuais e ONGs qualificadas buscando gerar melhores resultados no combate às desigualdades sociais. Em sua página na internet encontra-se uma notável distinção entre filantropia e caridade. Filantropia e caridade têm muito em comum, mas não são exatamente a mesma coisa. Enquanto a caridade está muito conectada às religiões, principalmente ao cristianismo, relacionada à ideia de fazer o bem, a filantropia tem uma visão social. Podemos dizer que o conceito de filantropia é, em si, uma variação do de caridade, porém destituído da carga religiosa. No mundo contemporâneo, as duas palavras se afastaram ainda mais. A filantropia estratégica, mais do que simplesmente ajudar o próximo,
quer resolver os problemas sociais do presente para construir um futuro mais igualitário e desenvolvido para todos. E mais adiante, na mesma página, pode-se ler um trecho ainda mais revelador. A filantropia como ação foi consolidada durante o Império Romano. Dedicado a retomar o paganismo em substituição ao cristianismo, o imperador Flávio Cláudio Juliano utilizou o termo como um equivalente à ideia de caridade, conceito que, por sua vez, já vinha sendo difundido como uma das grandes virtudes humanas pela então nova religião cristã. Não por acaso, vale notar que o referido imperador passou à história como Juliano o Apóstata, que traiu a fé de seu batismo e perseguiu cristãos. Em outros pontos da mesma página encontram-se reconhecimentos pelos bons serviços sociais prestados no passado pela caridade cristã, nomeadamente pelas Santas Casas de Misericórdia, estabelecidas no Brasil pelos portugueses desde 1543. Mas no movimento repaganizante, similar ao do imperador Juliano, assinala-se que é fundamental promover melhorias que, no médio e no longo prazo, possam diminuir as desigualdades e fortalecer a democracia. Ora, não há dúvidas de que a democracia a que se refere a plataforma Confluentes é a democracia liberal ou moderna, laica e anticristã, igualitarista, fundada no falso dogma revolucionário de que todo poder emana do povo, e já tratada por nós em episódios anteriores do programa. Ocorre que um erro nos princípios, ainda que pequeno, acaba por alargar-se com o tempo em danos terríveis, de modo que abaixo da aparência altruísta de boas ações filantrópicas ocultam-se agendas profundamente anti-humanas e, portanto, antifilantrópicas e anticaritativas. Então, esta é uma visão do cristianismo, do evangelho, que é da compaixão, que é da solidariedade, não é? Que é de se colocar no lugar do outro e da misericórdia, né? Que é uma das características do Deus cristão fundamental, a misericórdia, a capacidade de acolher no coração o sofrimento do outro. O Chico ajudou a escancarar muita hipocrisia dessas pessoas, mas com todo respeito aos católicos progressistas que assistem a este programa, a opinião da CNBB sobre aborto me importa tanto quanto a opinião de Matheus e Cauã sobre física quântica. Não me importa nada. A separação entre igreja e Estado aconteceu lá atrás, na Constituição da República Brasileira. Acho que a igreja tem todo o direito de ser contra o aborto, de falar para quem é fiel da igreja católica que aborto é pecado. Acho que a igreja tem todo o direito de ser contra ou a favor do que quiser, e cada um vai na igreja se quiser também, a porta está aberta, entra quem quiser. Agora, eu acho que a igreja não deve pautar a política pública, em especial a política pública que fala sobre direito à vida das mulheres, direito à saúde reprodutiva. Prova disso nos dá a lista de financiadores e curadores da plataforma Confluentes, em maior ou menor grau entusiastas da agenda dos alegados direitos sexuais e reprodutivos. Leia-se, organizações que promovem a imoralidade sexual e o aborto, no fim das contas, como Oak Foundation e Open Society Foundations. Ora, se é este o fim da linha que conduzem iniciativas como esta, claro está que a diminuição de desigualdades e o fortalecimento da democracia que pretendem realizar não são mais que pretextos para a sujeição do gênero humano à escravidão autoaniquiladora das próprias paixões, que converte o povo em massa de manobra e aparta os indivíduos dos desígnios de Deus, sumo bem e suma felicidade dos homens. Assim, retomando o questionamento com que abrimos este vídeo, ao católico deve ser claríssima a diferença entre caridade e filantropia, especialmente nos tempos atuais, em que, sob o bom mocismo da filantropia, emancipada da verdadeira religião, potencialmente esconde-se o fomento ao flagelo do genocídio intrauterino que ceifa mais de 40 milhões de vidas inocentes ao ano em todo o mundo, conforme demonstramos em vídeo nosso anterior. Prova do vigor demoníaco por trás de uma pauta de direitos tão flagrantemente anti-humana é a furiosa reação progressista frente ao projeto de lei que, felizmente, pretende equiparar penalmente a abominação do aborto ao homicídio. Infelizmente, não é difícil notar naquela reação que uma incontida sede de sangue pulsa sob corações corrompidos e espíritos obscurecidos por um estranho amor à humanidade irracionalmente fundado numa cultura de morte. Por que uma menina é obrigada a ter um filho de um cara que estuprou ela? Que monstro vai sair do ventre dessa menina? Então essa discussão é um pouco mais madura, não é banal como se faz hoje. Cuidemos, pois, de prestigiarmos não a filantropia do mundo, mas a caridade de Deus e sua igreja. Que nossas esmolas, ainda que modestas, sejam dadas sob a humildade do espírito evangélico
em que a mão esquerda não sabe o que faz a mão direita? Isto é, sem buscar o reconhecimento do mundo por nossas boas ações, para que seus méritos aos olhos de Deus não escorram do saco furado de que nos falava Santo Afonso de Ligório. Mas, para além dos necessitados individuais que se nos apresentam todos os dias nas cidades, que tais esmolas encontrem instituições efetivamente caritativas, preferencialmente associadas a comunidades católicas tradicionais, nas quais vigore ainda o magistério de sempre da Santa Igreja, anterior à encíclica Fratelli Tutti, em que uma caridade puramente natural, uma espécie de filantropia vagamente cristã, alimenta a ilusão maçônica de que possa haver uma verdadeira fraternidade universal, sem qualquer referência a Cristo e sua Igreja? Enfim, rezemos pela conversão, pela santificação e pelo aumento do nosso clero, na intenção de que a tradição católica volte a orientar maciçamente nossos legítimos pastores. Gostou deste vídeo? Então curta, comente e compartilhe. Peço também que reze por nós. E se deseja contribuir para mais iniciativas como esta, acesse membros.centrodombosco.org e torne-se você também um membro patrocinador com qualquer valor mensal. Que Deus recompense imensamente a sua generosidade. Viva Cristo Rei!